Bem-vindo ao Depósito das Ideias HQs. E esse vídeo aqui é para a gente conversar sobre Homem-Aranha, né, sem volta para casa. Já vou avisando, vídeo completamente com spoilers, ok? Então se você não assistiu o filme, vai lá assistir, corre e volta aqui, porque a ideia desse vídeo é fazer um grande bate-papo, como se a gente tivesse todo mundo aí numa imensa roda de amigos discutindo o filme logo após ter saído do cinema. Tá bom? Então, vídeo com spoilers de Homem-Aranha sem volta para casa. Bora lá! Todo mundo muito animado ao sair do cinema para poder falar de Homem-Aranha sem volta para casa. Aconteceram imensas coisas, cada uma delas impactou os fãs do Cabeça de Teia de forma diferente. Eu vou pontuar aqui aquelas que, vamos dizer assim, me pegaram aí de surpresa. Eu evitei ao máximo possível sofrer qualquer spoiler, né, durante aí o lançamento do filme, fiz questão de não acompanhar nada, mas eu já sabia de algumas coisas, ou pelo menos premeditava, né, que elas poderiam acontecer e acabaram acontecendo. A grande surpresa para mim dessas teorias confirmadas foi a presença do Demolidor da série da Marvel, né, que a gente assistiu na Netflix, lá no filme. E isso era muito legal, porque quando a gente estava assistindo as séries do Demolidor, sempre, como eles estão ali na cozinha do inferno em Nova York, sempre via ao longe a Torre dos Vingadores, né? A torre com um A. Isso apareceu em algumas tomadas, inclusive, durante a série do Demolidor. E a gente ficava pensando, porra, ele está no mesmo universo ali dos Vingadores, né? Então, fatalmente, acabou se concretizando isso a hora que aparece o Matt Murdock, né, para poder defender o Peter da enrascada que ele estava ali. Isso foi bem legal, acho que foi uma cena que me surpreendeu e me deixou muito feliz durante o filme, né? Para todo mundo que assistiu os trailers e depois já sabia mais ou menos o que ia acontecer, né, a volta dos vilões do multiverso e a explicação de como o multiverso acontece no filme também foi muito legal. Eu gostei bastante de como as realidades, né, das diversas linhas do tempo podem se cruzar e trazer não só os vilões de N Peter Parkers, né, os vilões de diversos universos que tem o Homem-Aranha, mas também, claro, aquilo que todo mundo aguardava, né, os outros Homem-Aranhas do multiverso. Então, isso foi muito legal, mas calma lá, né? Como é que tudo aconteceu? Como é que o feitiço do Doutor Estranho foi dar errado para poder culminar nisso, né? O roteiro foi muito bem preciso nessa situação, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção, que depois é interessante a gente discutir aqui também, é a briga do Aranha com o Doutor Estranho, né? Todo mundo fala, porra, o Doutor Estranho, o Mago Supremo, vai pôr o Aranha no chinelo. E aí, isso é muito legal dentro de... para quem está torcendo pro Doutor Estranho e acha que ele ia ganhar facinho, não era bem assim não. Né? O sentido aranha dentro do filme, dentro do roteiro, ganhou uma expressão gigantesca, a mesma expressão que ele tem dentro das HQs. O sentido aranha ali nas HQs para o Homem-Aranha é o que faz total diferença, é o que faz ele ser quase invencível, porque ele tem aquele alerta de perigo e ele consegue reagir a isso de forma surpreendente. E surpreendeu inclusive o Mago Supremo, a hora que ele, assim como no primeiro filme do Doutor Estranho, né? Ou até mesmo no filme dos Vingadores, aonde a Maga Suprema em Nova York tira o Banner de dentro do Hulk, o Doutor Estranho também, né? Ele expulsa o corpo astral do Peter Parker, do
do Homem-Aranha, do uniforme e tal, mas ele continua se movendo. E isso foi muito interessante, porque o sentido aranha ainda estava presente ali, agindo como se o Doutor Estranho fosse uma ameaça para ele. E isso matou a pau completamente, mostrou que as coisas não são tão fáceis assim de se vencer o Cabeça de Teia. E aí, durante essa luta, vendo que o sentido aranha estava meio que atrapalhando ele a vencer, o Doutor Estranho apela. Ele apela completamente e leva o Peter Parker para dentro do mundo que ele podia controlar, né? Dentro do universo onde a realidade é controlada pelo Doutor Estranho. Embora o Homem-Aranha esteja ali, dentro daquele universo que o Doutor Estranho controla, ou pelo menos acha que controla completamente, ele, com a sua mente matemática, consegue encontrar padrões e inverter a situação num plot twist fantástico que fez o cinema vir abaixo. Porque, encontrando padrões matemáticos, o Peter consegue reverter o que deveria ser, né, a completa injustiça de estar preso num universo que o Doutor Estranho controla, mas ninguém controla a matemática. E ele acaba deixando o Doutor Estranho preso dentro do seu próprio universo. Isso foi um plot twist incrível já no começo do filme ali, para todo mundo pirar. Então, são essas coisas que explodem dentro desse filme do Homem-Aranha que depois não tem como você não querer sair do cinema e vir para um bate-papo e conversar e contar sobre o filme, né? Falar, puxa, isso e aquilo. Inclusive me lembrou também uma entrevista do Stan Lee, onde ele tá meio puto, ele tá bravo, e que as pessoas perguntam assim, quem venceria uma luta entre o Hulk e o Thor, né? Uma luta entre o Hulk versus Thor, quem venceria a luta? E o Stan Lee bravo fala assim, vai vencer a luta aquele que o roteirista quiser que vença, porque são personagens fictícios. Eu acho isso o máximo, porque ele, enquanto roteirista, né, se predispõe a isso. Não são personagens reais, embora nós nos enxergamos assim, mas vai vencer sempre aquele que o roteirista quer. Então, nessa situação, lembrando dessa fala do Stan Lee, me remeteu também a essa luta do Homem-Aranha contra o Doutor Estranho. Quem que vence o Doutor Estranho versus Homem-Aranha? Quem venceria? O Doutor Estranho é muito mais poderoso, ele é o Mago Supremo, venceria facilmente? Não, vence quem o roteirista quer que vença. E o filme é do Homem-Aranha, não é o filme do Doutor Estranho. E eu achei máximo isso, é óbvio que de uma forma inteligentíssima, escrita, que deixou no chinelo qualquer outra coisa que pudesse achar. Eu amei a luta do Doutor Estranho versus o Homem-Aranha já de cara assim. E agora a gente tem que falar, né, dos vilões. Claro, o Dr. Octopus é o primeiro que surge, também tem um puta plot twist fantástico nesse primeiro confronto, né, do Peter, vamos dizer assim, do Tom Holland, né, contra o Dr. Octopus. E a gente toma um grande susto, porque a hora que o Octopus meio que rasga, né, ou arranca a armadura, uma parte da armadura de ferro, e ele entende que ali tem nanotecnologia e os braços começam a ser cobertos por aquela nanotecnologia, todo mundo falou, puta, ferrou. Agora ele, além de ter acabado com a aranha de ferro, com a armadura do Homem-Aranha, ele ainda vai deixar os braços dele tunados. Só que não, a nanotecnologia e a armadura respondem ao Homem-Aranha e não ao Octopus. E aí o Homem-Aranha consegue de novo, numa grande reviravolta inesperada, capturar o Dr. Octopus. Esse filme é todo cheio disso, né? Você pensa que vai acontecer uma coisa e ocorre outra, e eu acho que por isso que é um mega sucesso
que está sendo, né? A verdade é essa, sim. Vem uma outra surpresa também, é a hora que o Duende Verde aparece, né? E o William Dafoe, fantástico, ele prova que ele não precisa nem de máscara para poder assumir, né, a face do Duende Verde. Aquela hora que ele quebra a máscara dele, brigando ali naquela dualidade que ele tem. Ele fala, e agora? Como é que vai aparecer o Duende Verde? Não faz a mínima falta. O personagem encarnado no William Dafoe é o Duende Verde, é o maior inimigo realmente do Homem-Aranha e volta com carga máxima. E isso foi muito legal, né? Os outros dois vilões que aparecem, e aí a gente pode até ver que na verdade tem ali uma semi-formação do Sexteto Sinistro, porque a gente tem o Largato com muito pouca participação no filme e o Eletro já com maior peso e até muito mais perigoso, vamos dizer assim. Um Eletro que sente que naquele universo a energia é melhor, entre aspas, né? E aquilo atiça ele para não ser curado. É muito, muito interessante. Em falar de cura, isso é uma outra coisa que o roteiro lida com a gente. A todo momento, o Doutor Estranho ele está se comportando como alguém que entende o perigo que aqueles vilões representam contra um Peter, né, o Peter do Tom Holland, um Peter Parker, vamos dizer assim, adolescente e ingênuo, achando que pode curar eles, tendo um coração bondoso, romantizando a problemática dos personagens serem devolvidos para o universo deles e morrerem. Porque, na verdade, ao longo da história a gente acaba descobrindo isso, né? Cada um que veio ali, uma parte deles está morta, né? O Dr. Octopus morreu no universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? O próprio Duende Verde também morreu. Então, a hora que ele descobre isso, que eles poderiam morrer, ele decide curá-los, indo contra o Doutor Estranho. E veja que não é uma vilania do Doutor Estranho, ele simplesmente tem um conhecimento de alguém com maior clareza dos fatos, de que ali estão diante deles grandes inimigos, grandes vilões, que mataram pessoas, e eles são realmente perigosos, né? Ao contrário do Peter, que acha que desconhece, não acha, mas ele, na verdade, ele desconhece o perigo que aquele semi-sexteto, né? Aqueles 5 representam ali. E isso é bem interessante. Então todo um conflito corre a partir de um roteiro que brinca com você, ao ponto de você ficar do lado desse jovem Homem-Aranha falando assim, não, beleza, de repente ele consegue salvar eles. Só que as repercussões disso são muito pesadas para o próprio Peter, né? A tomada de decisão dele de ir contra o Doutor Estranho e depois ver que o Doutor Estranho estava certo, aonde culmina talvez a maior tragédia da vida dele, que é a morte da Tia May, e aí a gente precisa falar disso, quando o Duende Verde retoma, né, o controle da ação diante da genialidade do Osman Osborn e se torna realmente o perigo, a ameaça que ele é, né, e causa a morte da Tia May, aquilo ali destrói completamente o Peter Parker, vamos chamar assim, jovem, né? Destrói completamente o Peter Parker jovem e ele vê no que ele tinha se metido, né? E ali tem um turbilhão de sentimentos aflorando nele. Ele quer vingança, ele tem raiva, ele se sente não só derrotado, mas sente que errou para com o próprio Doutor Estranho, né? Deveria ter deixado ele devolver eles e pronto, nada disso teria acontecido. Então todo esse remorso tá presente na cena da morte da Tia May.
A Marisa Tomei como atriz para Tia May, eu acho que ela não combinava, ela era muito gatinha para Tia May. E a Tia May é aquela senhorinha que todo mundo quer cuidar, né? Então existe ali uma independência da, da personagem, da própria Marisa Tomei, que não deixa a gente ter essa, vamos dizer assim, essa empatia que a gente deveria ter por uma Tia May, né? A gente tem outras coisas que não a empatia de cuidar ali de uma Tia May, como é o caso que deve ocorrer com o Peter Parker, né? E isso também serve e nos mostra que para os filmes futuros que virão, agora a gente vai ter um Homem-Aranha mais adulto, né? Um Homem-Aranha mais liberto disso. Inclusive com a frase mais famosa de todos os tempos, né? Com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ali a gente vê que realmente é o fim da infância. Para esse Homem-Aranha do Tom Holland, a gente vê que foi o fim da infância para ele. Então todos esses eventos, né? A luta contra o Doutor Estranho, depois a caça aos vilões que vieram do multiverso, né? Culminando numa tragédia que é a morte da Tia May, vai montando aí um novo Peter Parker para um próximo filme completamente diferente do que a gente está acostumado a ver até agora, né? E, é claro, chegou o grande momento da gente discutir a vinda dos outros dois Homem-Aranhas, né? Eu acho que aí, eu gostei muito. A primeira vinda, a primeira aparição, quando ele atravessa o portal, aliás, quando o Ned, né, abre o portal e você fica olhando lá, vê aquela silhueta escura do Homem-Aranha e você não sabe se é o Tom Holland ou se é quem que vai aparecer ali, a hora que ele entra para o universo, vamos falar assim, todo o cinema veio abaixo. Todo o cinema já explodiu, já viu ali que agora era o momento que todo mundo esperava, né? E a hora que ele só tira a máscara, explode realmente a galera, e era o que todo mundo queria ver, é uma grande fanservice estupenda, né? O cinema vem realmente abaixo. Só que aí é que está a minha crítica agora. Quando o Tobey Maguire, que é o Homem-Aranha que todo mundo queria ver, realmente surge, tem vamos dizer assim, que as expectativas já estão mais dominadas, né? Porque aparecer um, é claro que o outro ia aparecer, né? E a hora que ele vem, ele tá sem uniforme, ele tá de civil ali, tá de Peter Parker e tal, é muito legal, porque mostra, né, que eu não preciso ser o Homem-Aranha sempre, e ele é o mais velho também, né? Isso mostra claramente, assim, é quase como se a gente tivesse ali 3 idades do Homem-Aranha, né? Ele adolescente, ele mais adulto e ele já não velho, vamos falar assim, mas ele já sênior, né? Assim, o Homem-Aranha sênior, aquele cara que já passou por um monte de coisas, e isso é legal. Mas no roteiro eu esperava que a aparição do Tobey Maguire pudesse estar junto de alguma cena incrível de luta, onde ele surgisse assim, onde os dois poderiam até os dois estarem em perigo, tomando um puta pau de todos os vilões, e aí ele surgir e salvar o dia. Eu acho que merecia essa cena. Eu senti falta disso. Não vamos reclamar aqui, porque realmente é legal ter todos os 3 na tela, né? Isso mostra a força do multiverso e tudo mais, o peso de cada um deles para dentro da história. Mas, puxa, se o Homem-Aranha do Tobey Maguire viesse numa cena dessa, assim, de um grande conflito, onde está tudo perdido e ele surge para salvar o dia, ia ser uma outra explosão dentro do cinema ali. Isso sem sombra de dúvida, né? Eu acho que ia ser o grande ápice, né? Tinha um pessoal falando antes que esse Homem-Aranha é melhor que o Ultimato e tal. É difícil, porque o Ultimato é um filme construído ao longo de anos para poder ser aquela coisa gigante que ele foi.
Esse Homem-Aranha aqui seria o ultimato do Homem-Aranha? Não sei ainda. Ele precisaria de algumas outras coisas a mais para poder ser o filme definitivo. Ele é um filme incrível, fantástico, mas ele ainda não é o filme definitivo. Eu acho que o filme definitivo tá para vir vamos dizer assim, na esteira do que esse consolidou, na esteira do que todo esse Homem-Aranha preparou, né? Tem algumas outras coisas, easter eggs, eu adoro caçar easter eggs, né? Obviamente, numa primeira tomada só não dá para pegar. Eu pretendo fazer um filme de easter eggs a hora que a poeira baixar e a gente puder assistir de novo ali, vendo detalhes e não mais me enlouquecendo, emocionado com tudo, né? Uma única coisa que me pegou assim, e que uma cena hilária, mas na verdade ela é também muito perigosa, faz parte desse roteiro desse Homem-Aranha fantástico de brincar com o público, é a hora que o Ned pergunta pro Tobey Maguire: você tinha um melhor amigo também? E o Tobey fala: sim, ele morreu, eu matei ele. E aí, apesar da cena ser tratada de forma hilária e o Ned ficar todo preocupadão porque ele virou um super vilão e aí teve que ser morto, o Ned fala pro Tom Holland, né? Olha, eu nunca vou virar um super vilão. Isso é interessante porque nas histórias em quadrinhos o Ned se transforma no Duende Macabro. É óbvio que esse personagem do cinema, para se tornar o Duende Macabro, não tem nada a ver. Mas ele já mostrou para nós, ao abrir os portais e trazer, né, vamos dizer assim, a grande vibe que a galera estava esperando dos Homens-Aranhas do outro multiverso, a hora que ele controla os portais ali com o anel do Doutor Estranho, mostra que sim, ele poderia ser algo a mais do que só o amigo do Homem-Aranha ali, né? O melhor amigo do Homem-Aranha. Então pode ter alguma coisa preparada para o Ned. Lógico que não igual às HQs, onde o Ned das HQs se transforma no Duende Macabro, mas tem coisa aí, com certeza tem. E aí depois a gente vai ver no futuro se eles vão aproveitar essa deixa ou não. E eu acho que era isso assim nessa primeira tomada, né? Falamos da luta do Doutor Estranho, dos vilões, da vinda deles, a grande vibe que era esperar, né, ver os dois Homem-Aranhas do multiverso chegando ali, o Demolidor, claro que foi muito bom ter a participação dele, a morte da tia May, que meio que consolida, como eu disse, o fim da infância do Homem-Aranha, e agora preparando ele aí para uma vida de universidade e, com certeza, outros vilões, né? Então, felizíssimo com o filme. Escrevam nos comentários aí o que vocês acharam. Tem muita coisa para poder conversar, não é verdade? E vocês acham que eu ia esquecer? Faltou falar das cenas de pós-crédito. 2 cenas de pós-crédito. Como ia ficar de fora isso? Né? As 2 cenas de pós-crédito também são incríveis. Primeiro, a do Venom, que vamos dizer assim, ela é mais bobinha, mas ela dá dicas bem interessantes, né? E abre até para uma discussão legal. Assim, peraí, para quem assistiu o filme do Venom, né, o 2, o Tempos de Carnificina, você vê que a cena final dele é o Venom olhando para a tela e falando: ah, esse cara. Mas aí no universo inteiro do Venom, do Tempo de Carnificina lá, ele não sabe quem é o Peter Parker. E o erro do feitiço é justamente trazer todo mundo que sabia quem o Peter Parker era, o Homem-Aranha, né? Então como é que pode dar esse primeiro conflito? É falar: putz, os caras erraram, colocaram o Venom ali de graça, mas ele não sabe quem é o Homem-Aranha. Não é bem assim. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma espécie de consciente coletivo de todos os Venoms. Então, esse consciente coletivo entre
como é que chama, esses simbiontes, né, pode perpassar os multiversos. Então, como o Tobey Maguire já enfrentou um Venom lá no universo dele, esse Venom sabe que ele é o Peter Parker. Automaticamente todos os outros Venoms, estejam aonde for no canto do universo ou do multiverso, vão saber também que o Homem-Aranha tem o seu Peter Parker. Por isso que ele acaba sendo sugado ali pelo feitiço também. Essa é a explicação que a gente pode dar, né, para esse consciente coletivo dos simbiontes que são o Venom. Então meio que as coisas agora ficam mais claras, né? O cara nem sabia quem era o Peter Parker, como é que ele foi parar ali? Bom, ele foi parar porque o hospedeiro dele não sabia quem era, mas o simbionte Venom sabia sim, graças ao consciente coletivo. A outra cena, né? A segunda cena, putz, aquilo ali na verdade é um grande trailer, né? A grande apresentação do próximo filme do Doutor Estranho. Vai ter a Wanda, né, que é uma coisa que a gente muito queria, assim, os dois grandes magos da Marvel, né, vão finalmente trabalhar em conjunto para enfrentar aí a loucura do multiverso. Então tiveram duas cenas de pós-crédito incríveis e que valeram muito a pena ficar lá esperando os créditos passarem e assistir. Eu sempre dou muita risada porque o pessoal, vamos dizer assim, não tão fã, que vai no cinema lá, eles acabam levantando e saindo, e não importa, né? A gente passou por 10 anos aí de filmes da Marvel, sempre tendo cena de pós-crédito, mas o pessoal ainda não aprendeu a ficar, ou às vezes não valoriza tanto, né? Isso daí depois alguém me conta. E eu acho interessante isso, porque eu sempre gosto de ficar, porque dá para pegar essas pinceladas assim, né? Tanto a do Venom ali, como é que ele foi aparecer. Eu, na verdade, queria que o Venom tivesse tido mais aparecido mesmo durante o filme. Acho que ele merecia ter uma pontinha ali, fazer alguma coisa para interagir com todos eles. Aí ia ser muito legal, né? Imagina o Tobey Maguire vendo o Venom lá, que ele enfrentou, só que não é o mesmo, né? Só que não é o mesmo Venom, é o Venom de outra realidade, né? Os três ali, até talvez se ajudando, pedindo ajuda para o próprio Venom de alguma coisa que eles não conseguissem resolver. Isso seria bem legal. Mas não aconteceu, fica para a próxima. Mas uma outra coisa também é assistir de novo o filme. Mais uma vez, ir lá agora com um sentimento mais controlado e fazer o quê? Caçar easter eggs, né? É isso daí então. Muito obrigado por estar no Depósito das Ideias HQs e, é claro, nos vemos no próximo vídeo.